Fala pessoal, então na segunda aula, né? A aula 2 agora, dessa sequência dessa semana, tá? Do Aprender Sempre Mais Enem. E aí nós temos aqui um modelo que eu preciso mostrar para vocês. Por exemplo, como é que eu vou calcular a raiz cúbica de 27 dividido por 1000? Tá? Só lembrando que a raiz cúbica ou a raiz de uma divisão é a divisão das raízes. Então, primeira coisa que você faz é isso aqui, ó. Raiz cúbica de 27 e raiz cúbica de 1000, tá? O que nós devemos fazer? Pega o 27 e vai fatorar o 27. 3 vezes 9, 27, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então eu sei que o 27, que é raiz cúbica de 3 elevado à terceira, tá? E o 1000 é 10 à terceira, tá? 10 ao cubo. Então aqui é raiz cúbica de 1000, ou melhor, de 10 ao cubo, tá? Olha lá, 10 ao cubo, certo? E aí nós sabemos que aqui é 3 elevado a 3 terços, que é 3 elevado à primeira. Então raiz cúbica de 3 ao cubo é 3 e raiz cúbica de 10 ao cubo é 10. Então o resultado aqui, né, que nós temos aqui é 3 décimos, que na forma decimal nós escrevemos assim, 0,3, tá? O legal, pessoal, que vocês têm que entender é que essa parte pode ser meio chata, né, que é uma parte de nomenclatura, de termos, de símbolos, mas depois nós vamos para a questão do Enem para vocês entenderem a matemática prática, tá? Usando isso que nós vemos, tá? É que aqui, por enquanto, é a parte da base do aprender sempre, né? Bom, a próxima é o seguinte, né? Como talvez vocês já tivessem assistido lá no centro de mídias, só que existe uma coisa que eu prezo, que é o raciocínio matemático propriamente dito. Eu vou explicar aqui. Por exemplo, como é que eu vou calcular uma coisa dessa aqui, ó? Raiz quadrada de 5 mais raiz de 3 no denominador. Como é que nós vamos fazer essa conta? Olha, primeiro, se você tiver, vou dar um exemplo aqui, né? Que seja raiz de 2 dividido por 2. Se nós pegamos o valor aproximado de raiz de 2, que é 1,4, dividido por 2, vai dar então aproximadamente 0,7. Então é fácil entender que 140 ou 1,40 dividido por 2, como 140 dividido por 2 daria 70, 1,40 dividido por 2 daria 0,7, tá? Repare que o facilitador do cálculo mental não aparece radical no denominador. É para isso que serve o que a gente chama de racionalização. O que é a racionalização? É nós tirarmos a raiz do denominador. Para que serve? Para facilitar o cálculo mental, tá? Cálculo de cabeça. Mas professor, o que acontece? Vou até tirar isso aqui, daqui a pouco eu ponho de novo. Ó, o que acontece, quanto que dá aproximadamente 1 dividido por raiz de 2? Reparem que eu tenho aqui o raiz quadrada de 2 no denominador. A racionalização vai fazer com que eu tire a raiz do denominador, facilitando o cálculo mental. Beleza? Como é que eu faço, professor? Bom, primeira coisa você tem que saber que se você multiplicar e dividir uma fração pelo mesmo número, você não altera a fração, tá? E aí raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2? A raiz quadrada, ó, o produto das raízes é a raiz quadrada do produto. Então isso é raiz quadrada de 4, que é 2. Então reparem que eu tirei do denominador. Agora dê uma olhada. Se nós pegarmos, como naquele meu exemplo passado, e dividir por 1,41, que é o valor aproximado, vamos por 1,40, que é o valor aproximado de raiz de 2, é muito mais difícil você fazer o valor aproximado, 1 dividido por 1,4,
do que o valor aproximado 1,4 dividido por 2, como nós acabamos de ver. Então, na verdade, pessoal, para isso que serve a racionalização, tá? O sentido disso é o facilitar o cálculo de cabeça, tá? Pra vocês terem uma ideia, nas escolas americanas, nas escolas chinesas, nas escolas orientais, né, do Oriente principalmente, Japão, eles ensinam muito as crianças ao cálculo mental, tá? Porque isso desenvolve a inteligência, sim, ok? Desenvolve sim a inteligência. Muito bem. Aí, só que agora um cálculo um pouco mais complexo, porque eu tenho raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 no denominador. Professor, como é que eu vou fazer para tirar isso daqui? Bom, agora tem um probleminha que você tem que lembrar, um mecanismo. Quando eu tenho produto desses números aqui, que eu vou aplicar a distributiva, e repare que aqui é A mais B que multiplica A menos B, quando eu faço a distributiva, A ao quadrado, A vezes B, só que é menos AB, aqui é mais AB, e aqui mais vezes menos é menos B ao quadrado, esse AB dá zero. E aí nós temos aqui a diferença dos quadrados. Então isso aqui precisa treinar um pouquinho, tá? Muito bem, na diferença de quadrados, então se nós multiplicarmos por raiz de 5 menos raiz de 3 embaixo, e aí eu tenho que multiplicar em cima pelo mesmo número, senão eu altero a fração, tá? Senão eu altero a fração, eu vou fazer isso. Então, como é que fica aqui embaixo? Ah, professor, agora, se eu fizer aqui a distributiva, simplesmente eu posso copiar novamente. Então ficaria raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. E quando eu tiro simplesmente o radical do denominador, com certeza eu vou facilitar o cálculo, tá? Vou até mostrar para vocês aqui o valor aproximado disso, tá? De cabeça mesmo, tá? Então o denominador vai ficar o quadrado do primeiro, então o quadrado de raiz de 5 é 5, menos o quadrado do segundo, que é raiz quadrada de... o quadrado da raiz de 3 é 3. Então aqui vai ficar 2. Pessoal, o raiz de 5, ele é 2,2, tá? Aproximadamente. E o raiz de 3, ele é aproximadamente 1,7. Então aí, quando eu sei, não é? Quanto que daria aqui? Daria 0,5, né? Meio, 2,20 menos 1,70, certo? Confere aí. Dá 50 centavos, seria? Então, 50 centavos dividido por 2. Verifiquem aí que o cálculo mental fica bem facilitado dessa forma, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque as aulas não podem passar de 10 minutos, elas ficam muito longas. E eu vou para a terceira explicação, tá bom? Para a aula 3. Abraço.